vocês. Quando Deus quer, Ele faz, só Ele é capaz, porque... A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração, em mais uma vez poder compartilhar da palavra do Senhor, e isso é um privilégio que nós recebemos todos os dias da parte de Deus, privilégio também da sua presença conosco, cultuando o Senhor juntamente conosco. Isso muito alegra o nosso coração e por isso que sempre agradecemos, né, Áurea, esta oportunidade, né, e também a oportunidade da sua presença conosco. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Isaías, capítulo de número 40, apenas o versículo de número 31, que assim diz a palavra do Senhor: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí com o nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós falamos em esperar, né, esperar de alguém, nós entendemos que essa espera, ela é algo que ela é presente na nossa vida, né? Porque todos nós, independente de situação, independente de quem nós somos, pelo menos uma vez nós vamos esperar por alguém, né? Esperar algo de alguém, né? Isso aí é muito comum. Quando a gente começa a analisar, a gente vai entender que isso começa bem cedo na nossa vida, né? Os filhos, eles esperam, né, dos seus pais, né? E esperam muito, né? Os filhos esperam muito dos seus pais, né? Por outro lado, também os pais esperam muito dos seus filhos. A esposa espera do seu marido, por outro lado também, o marido espera da esposa, né? Amigos esperam um dos outros, familiares também esperam, né? E isso, queridos, faz parte da nossa vida, porque sempre nós vamos esperar de alguém algo, sempre nós vamos esperar que alguém faça por nós algo, sempre nós vamos esperar que alguém nos ajude em algo que nós estamos necessitando. Nós sempre esperaremos que uma pessoa possa nos dar a mão em um momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Então, esperar uns pelos outros, né? Isso é algo que faz parte da nossa vida. Independente, conforme foi falado, de situação. Ainda que a sua situação seja uma situação extremamente privilegiada, mas um dia o seu dinheiro não vai poder suprir uma necessidade que você tem e você vai esperar de alguém aquilo que você necessita. Então, esperar que alguém faça algo por você ou esperar de alguém algo é algo que faz parte da nossa vida, né? Pois bem, estou falando isso por quê? Porque a palavra do Senhor também vai falar acerca daqueles que esperam em Deus. A palavra do Senhor vai falar que existe um grupo, Áurea, que também espera no Senhor, que também espera em receber do Senhor algo, que também tem no Senhor a esperança de ser amparado pelo Senhor em momentos da sua vida. E esse grupo, ele sai de uma dimensão física e entra em questões espirituais. Por quê? Porque o que nós esperamos do Senhor? Nós esperamos do Senhor aquilo que eu não tenho condição de fazer. Nós esperamos do Senhor aquilo que a minha família não pode fazer. Nós esperamos do Senhor aquilo que o nosso recurso não pode fazer. Então, para essas pessoas que esperam no Senhor, para essas pessoas que depositam a sua fé no Senhor, para essas pessoas que se aproximam do Senhor, a Bíblia agora vai falar algo maravilhoso neste versículo que nós acabamos de ler. A palavra do Senhor vai nos dar a entender que para todos aqueles que esperam no Senhor, a palavra do Senhor vai nos dar promessa. E neste versículo a gente consegue tirar aqui 3 grandes promessas para aquele que
espera no Senhor. Pois bem, esperar no Senhor implica em algo poderoso na nossa vida. A gente só espera naquela pessoa que a gente tem confiança. E esperar no Senhor nós devemos ter fé. Caso contrário, jamais nós esperaremos nele. A palavra do Senhor vai falar que aquele que dele se aproxima tem que entender que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a nossa fé, esta atitude de esperar no Senhor, e isso agrada a Deus, olha. Você esperar no Senhor agrada a Deus, porque a palavra do Senhor, lembrei de um versículo agora, Salmo 147, vai falar acerca do que agrada a Deus. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor se agrada daqueles que depositam a sua esperança no seu amor leal. Olha que coisa maravilhosa. Isso é lindo. Esperar no Senhor agrada o Senhor. Pois bem, então chegamos aqui neste versículo para esta rápida reflexão. E a palavra do Senhor vai dizer: aqueles que esperam no Senhor. Bom, vamos ver agora o que acontece, né? Aqueles que esperam no Senhor. Nós entendemos aqui, a primeira coisa que acontece com aqueles que esperam no Senhor, a palavra do Senhor vai falar assim: esses renovam as suas forças. Mas quando a gente fala de renovar a força aqui, Áurea, não é aquela porção de energia que você toma, né? Não é aquele energético que você toma e que depois a força se vai, não. Não. Aqui a dimensão aqui, queridos, é dimensão espiritual. Aqui o que o Senhor está falando aqui é acerca, essa força está falando acerca de vida. O que o Senhor está falando que aqueles que depositam a sua esperança, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que aguardam no Senhor, a palavra do Senhor está falando que há um renovar de vida. Ou seja, a palavra do Senhor está falando... Não há uma reforma, Áurea, que não é reforma, é renovo, é algo novo na sua vida, porque o Senhor não dá melhoradinha em ninguém, não. O Senhor, ele transforma vida. E é interessante quando a gente começa a analisar aquelas pessoas que entendem a palavra, ouve, entende, reconhece, aceita e passa a viver à luz da palavra de Deus. Quantas pessoas que tiveram uma mudança radical de sua vida para melhor. Quantas pessoas que um dia esteve envolvido em vício, outras na calçada, outras perambulando por essa rua sem perspectiva nenhuma, mas um dia encontrou alguém que falou do amor de Deus, um dia encontrou alguém que deu uma mão, um dia encontrou alguém que deu uma oportunidade, um dia encontrou alguém que levou a palavra que cura, que liberta, a palavra que transforma, a palavra que traz esperança, a palavra que traz uma nova dimensão de vida, e entendeu que aquilo ali era o de melhor. Nós conhecemos pessoas assim muito bem, né? E bem de pertinho. Pessoas que tiveram uma vida transformada, pessoas que passaram a depositar a sua confiança no Senhor, obedecendo a sua palavra, vivendo a sua palavra e tiveram uma vida transformada. Quantas pessoas, queridos, que um dia, pela palavra do Senhor, saíram de uma calçada como um andarilho. Quantas pessoas um dia saíram do vício, quantas pessoas saíram de situações terríveis, porque encontrou a mudança na palavra de Deus, no poder de Deus na sua vida, na orientação do Senhor, porque aqui a nossa bandeira é defender que Deus, ele é o de melhor para você. Deus, ele tem o de melhor para mim, e na proporção de infinitamente mais. As suas bênçãos são inesgotáveis. Então eu vejo aqui esta grande promessa quando o Senhor, ele fala que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, ou seja, renovará a sua vida. Falar de força é falar de vida. Renovarão. E hoje muitas pessoas, né, estão renovados,
tem uma nova visão de vida, tem uma nova perspectiva de vida, né? Porque foram alcançados pela graça desta promessa. E quem faz aqui estas promessas, ele é fiel para cumprir. E isso é maravilhoso. Isso aí são milagres, Áurea, que acontece com frequência e ainda anda acontecendo com frequência mundo afora. Pessoas ouvindo a palavra, reconhecendo a palavra, aceitando a palavra e tendo uma mudança de vida pela palavra, tendo o renovo da parte do Senhor. É vida nova. A palavra do Senhor lá em Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, um versículo que sempre nós mencionamos ele aqui. Ele vai nos dizer que quem está em Cristo, ou seja, quem espera em Cristo, ou seja, quem deposita a sua fé em Cristo, quem aguarda em Cristo, quem tem a sua esperança em Cristo, a palavra do Senhor vai dizer que esta pessoa, ela é uma nova criatura. Ela se torna uma nova criatura. E o velho já se passou, diz a palavra de Deus, as coisas velhas, o velho comportamento, né? A velha maneira de ser, a vã maneira de ser, ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Mais uma vez a palavra de Deus apresenta essa palavra nova, né? Falar do novo de Deus é falar de transformação. Conforme nós falamos aqui, né? A palavra de Deus não dá melhoradinha em ninguém, ela transforma a vida. Aleluia. O segundo aprendizado aqui, e a segunda promessa aqui, a palavra do Senhor, ela fala, interessante, olha, que esse versículo ele fala todo de uma forma figurada, né? Mas as promessas aqui é muito claras. Ele fala assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Nova vida, nós já aprendemos sobre isso. E depois ele fala assim: voam alto como águia. Voar alto. Ele pega aqui esse simbolismo, essa forma simbólica para falar que aqueles que esperam no Senhor agora tem uma visão ampliada. Ou seja, a visão dele não é mais somente nesta terra. Quando fala de voam altos como águia, está falando de algo que está acima da terra. Está falando de algo que está bem longe da terra. Está falando de algo sobrenatural que olho humano não consegue enxergar. A palavra do Senhor está falando que aqueles que esperam no Senhor, né? Quando vai falar que voam alto como águia, está falando que agora ele tem uma nova dimensão de vida. Agora ele tem uma nova visão que antes ele não tinha. Que quando os olhos dele focavam somente aqui nesta terra, somente para as coisas desta terra, voltados somente para as coisas dessa terra, ele não tinha essa visão. Mas quando ele passou a esperar no Senhor, quando ele passou a depositar sua confiança no Senhor, quando ele passou a aguardar no Senhor, a sua visão foi ampliada. Por quê? Porque agora nós passamos a enxergar também com os olhos da fé. E os olhos da fé nos faz ver mais longe. Daí essa forma figurada que a palavra se apresenta: voam alto como águia. A visão é ampliada, meu querido. Nós passamos a enxergar pela fé a graça salvadora de Jesus Cristo e aguardamos por ela. Não só passamos a ver, mas aguardamos. E esta é a razão da nossa existência, aguardando a salvação em Cristo Jesus. A palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo de número 7, vai dizer: porque vivemos por fé. Agora nós temos essa capacidade. Porque vivemos por fé e não mais somente pelas coisas que nós vemos. Mas isso é uma característica de quem? Daqueles que esperam no Senhor. Daqueles que já reconheceram o Senhor como sendo o Senhor da sua vida. Daqueles que olham a palavra do Senhor e passaram a obedecê-la, entendendo que as orientações do céu é o de melhor para você. Glória a Deus. É maravilhoso falar da graça
da presença de Deus na vida da pessoa. E para encerrar aqui, esse último aprendizado e promessa também, né? Que nós temos aqui neste versículo, ele encerra dizendo assim: e estes, né? Ou seja, aqueles que esperam no Senhor, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. É uma nova forma, né, que ele usa de maneira figurada para nos dar continuidade. Porque o cansaço ele impede. Sim. A exaustão ela impede. Mas quando o Senhor fala assim, andar e correr, está falando de uma jornada. Está falando de um ponto que você sai de um ponto a outro. E para chegar no destino, o Senhor supre a nossa necessidade. Por quê? Porque se nós não esperarmos no Senhor, se nós não confiarmos no Senhor, se nós não entendermos a nossa dependência do Senhor, sozinho nós não chegaremos. E tudo que o Senhor quer é que eu e você estejamos firmados neste propósito e entender que aqueles que esperam no Senhor, eles passam a viver uma jornada espiritual, aguardando o grande dia de nos encontrarmos com Deus. E nós não podemos desanimar. E nós não podemos parar. E nós não podemos nos cansar. E nós não podemos ficar pelo meio do caminho. Daí a orientação da palavra do Senhor e esta promessa, que aqueles que esperam no Senhor, daqueles que aguardam no Senhor, daqueles que depositam a sua esperança no Senhor, eles terão a continuidade, recurso para a continuidade nesta jornada espiritual. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 58, a palavra do Senhor nos faz essa advertência, e a advertência aqui é: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes. Olha aí, olha. Firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, sabendo que no Senhor a nossa esperança não é vão, sabendo que todos aqueles que esperam no Senhor, eles reconhecem que o Senhor é galardoador daquele que o buscam. E isso é maravilhoso, querido. Então, o que nós aprendemos aqui? Esperar nas pessoas? Sim. Devemos esperar por pessoas? Sim. Com certeza, nós precisamos de esperar por pessoas. Mas o que a palavra do Senhor está falando aqui é te apresentando que aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Aqueles que esperam pelo Senhor obterão recursos que família não pode fazer, que amigo não pode fazer, que pai não pode fazer, que esposa não pode fazer, que ser humano nenhum pode fazer por outro. Mas aqueles que esperam o Senhor serão supridos de questões espirituais das quais nós temos necessidade para a nossa segurança eterna. Por isso que nós não podemos nos esquecer que, assim como nós esperamos por pessoas, nós devemos entender que o Senhor ele está em primeiro lugar na sua vida, querido. Primeiro lugar, Deus. A sua dependência é primeiramente de Deus, porque aquilo que você depende de Deus, um outro não pode fazer para você. O cuidado do Senhor está sobre sua vida nesta terra? Sim, está sim. Mas as manifestações dele, ele quer que você entenda aquilo que ele pode fazer por você na eternidade. Daí esse grande recurso da palavra de Deus, que fala que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, né? Correm e não ficam cansados. Aprendemos aí que é nova dimensão de vida. Verdade, né, Ivan? Nós vemos que lá no capítulo 40, no versículo 29 de Isaías, diz assim: ele fortalece ao cansado e
e dá grande vigor ao que não tem nenhuma força. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E por que Ele dá força ao cansado? E que cansado é esse que Ele vai dar força? Aquela pessoa serva dele, cansada, que às vezes quer trabalhar para ele e o cansaço já está impedindo, né? Como nós já ouvimos um pouco e vão falar disso. Às vezes tem um desejo ardente no coração, não vai ter essa desculpa, né, Ivan? Porque ele fortalece ao cansado, aquele que já não tem nenhum vigor, e ele reúne, né, as forças desse cansado e coloca ele aí com uma saúde inabalável, aí com a força. E o convite aí, Áurea, você falando isso aí, o convite aí é: vinde a mim todos os que estáis cansados, né? Cansados, e sobrecarregados. Sobrecarregados. E manda aprender e acha descanso para as vossas almas, né? Isso é maravilhoso. Porque é uma promessa de Deus para as nossas vidas, né? E exatamente para isso, para que possamos trabalhar para Ele sem nenhuma desculpa, sem nenhum impedimento, né? Eu gosto muito do versículo 4 do capítulo 64 de Isaías. Gosto muito desse versículo. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, né? Então nós ouvimos tanto, a palavra-chave de hoje foi espera, né, Ivan? Então nós ouvimos tanto falar dessa palavra esperar. Esse versículo 4 do capítulo 64 de Isaías fala da singularidade de Deus, né? Que não há outro além dele que trabalha para aquele que nele espera. E nós vemos que servos do Senhor que acreditam nele piamente, que crê nele como um Deus singular, crê que não há outro Deus além dele, às vezes tem dificuldade de esperar. Crê, sabe que ele é poderoso, sabe que ele pode todas as coisas, sabe que não há outro Deus semelhante a ele, mas corre o risco de perder a bênção porque não consegue esperar no Senhor. Então essa palavra-chave de hoje, ela é muito importante nas nossas vidas, para você que serve ao Senhor, para você que crê nele, para você que admira o poder dele, para você que prega o poder do Senhor. Não se esqueça de esperar nele, porque às vezes nós esquecemos que existe o tempo dele, existe a forma dele trabalhar. E nós temos que entender um mistério muito grande aí, que às vezes nós estamos ansiosos, né, demais, e não sabemos esperar, e ele está trabalhando. O segredo é acreditar que o Senhor está trabalhando por nós, que estamos esperando nele. Então que nesta tarde nós venhamos meditar nessa palavra, saber que nós precisamos trabalhar na obra dele, esperando nele, cuidando da obra dele, enquanto isso ele está trabalhando em nosso favor, fazendo algo que nós não podemos fazer. Então que a graça do Senhor, o vigor do Senhor, a força do Senhor possa ser derramada na sua vida nessa tarde. E que você, né, que eu também, né, que isso é difícil para todos nós, né? Nós que não temos aí essa qualidade, essa virtude, né, de esperar no Senhor, nós possamos ter na nossa mente, no nosso coração, essa certeza de que precisamos esperar nele.